Isso aí não sou eu não, tá barbudo. Shalom, Igreja do Avivamento. Deus me deu uma palavra essa semana que eu preciso compartilhar com você nessa noite. E é justamente esse tema que nós vamos falar hoje. E eu queria contar até 3, eu queria que você pronunciasse isso bem forte, com bastante autoridade. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se levantar no coração, você bote. Mas eu queria que você pronunciasse isso bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí, vocês entrando no encontro. Eu quero aquele do domingo, quando vocês estão já final de encontro, indo embora para casa. Vamos lá, 1, 2, 3. E é isso que nós vamos conversar essa noite. Isaías capítulo número 41, verso 10. Diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Fale comigo de novo, eu sou teu Deus. O capítulo número 41 de Isaías é um chamado à confiança. Chamado a confiar em Deus. Nós sabemos muito bem que na caminhada da vida, não é somente na vida depois que aceitamos a Jesus, mas na caminhada da vida, nós vivemos, fica só no escudo lá mesmo, para mim, por favor, fica lá só no escudo, isso. Na caminhada da vida, a gente vive várias situações. Nós vamos ter momentos na nossa vida que Deus nos deixará sozinhos de propósito. Isso é bíblico. Jesus, ele vai começar seu ministério, ele vai ter homens caminhando com ele. A Bíblia vai dizer que uma multidão seguia Jesus. Mas o Espírito Santo, uma vez, levou Jesus sozinho ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que 40 dias Jesus jejuou. Ele não bebeu nem comeu nada. E no último dia, o tentador se apresentou. E a Bíblia diz que então o Senhor Jesus o derrotou através da palavra. Então é bem verdade que vão existir alguns momentos que nós teremos que ficar sozinhos. E não é sozinho no sentido de isolamento, mas para termos momentos de reflexões e pensamentos. E nesses momentos sozinhos é que nós ou nos encontramos ou nos perdemos. É aí que está. Porque nesse momento, assim como o Espírito Santo vem, o tentador também vem. Eu não posso enganar você. Eu não posso dizer para você que ele não virá, porque ele vem. A Bíblia fala. Você lembra que quando ele se apresenta diante do Senhor, nos céus, Deus pergunta: da onde tu vieste, Satanás? Ele diz: eu vim te passear na terra e percorrer por ela. E o que é que Deus chama a atenção dele? Então tu viu o meu servo Jó. Então a verdade é que em todo tempo nós estamos sendo observados. Eu acho que eu mandei para você essa semana sobre alguma coisa sobre isso. Deus nos vê, a terra nos vê e o inferno nos vê. Fale comigo, Deus me vê, a terra me vê e o inferno me vê. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor procurando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o servem e os guarda. Deus tem sempre uma saída de vitória para você. Deus tem sempre uma palavra de mudança e um decreto de vitória para aqueles que estão nele. A Bíblia fala sobre isso.
Isaías está encorajando, está falando com o povo de Israel aqui, nesse versículo. Ele está inspirando eles a entender quem é o Deus deles. Olhe para mim que eu quero dizer uma coisa, olhando para os seus olhos que você já sabe. Mas o Espírito Santo está nos dando comando hoje para a gente relembrar isso. Você tem um Deus. Alguns entenderam, eu vou repetir. Você tem um Deus. Alguém mais entendeu? Eu vou repetir. Você tem um Deus. E embora esse Deus não tenha um nome definido na Bíblia, ele tem alguns nomes que lhe foram dados por circunstâncias. Por exemplo, ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o Elion, Deus Altíssimo. Jeová Jireh, o Deus Provedor. Jeová Rafa, o Deus que sara. Jeová Shalom, Deus de paz. E assim por diante. Yahvé, o Senhor. E muitos nomes foram colocados. E esses nomes geralmente estão associados a circunstâncias. Eu não sei qual é o nome que você pode dar pela circunstância que você está vivendo ao teu Deus hoje. Mas saiba de uma coisa. Você tem um Deus que está cuidando de você. Nós temos um Deus. Viver guerras é uma constante na vida de quem serve a Deus. Sabe o que é o anormal de quem serve a Deus? Não ter guerra. Isso é o anormal. Deixa eu desfazer uma coisa na sua mente aqui. A igreja não é... Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. A igreja não é... Eu não concordo 100% com essa ideia de que a igreja é um hospital. Não, a igreja é um lugar de cuidado. Por isso a nossa visão do relacionamento do cuidado. A igreja é um lugar de cuidado, mas não é um hospital. A igreja é um exército. A Bíblia reconhece a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, como um exército. E qual é o normal de um exército? Batalhar. Enquanto não batalha, o que faz? Treina. Fala para alguém que está assim, enquanto não batalha, treina. Pastor, tá. Quando eu não estou em guerra, eu tenho que treinar? Sim. E como é que eu treino? Olha alguém do seu lado e fala assim, sabe como é que você vai treinar? Quando você não tiver guerra, você guerreia a minha guerra. Esse é o treinamento, isso é igreja. Enquanto eu não estou em guerra, eu luto por você, Zé. Agora, quando você não tiver, você luta por mim. Porque enquanto a gente não estiver em guerra, a gente está treinando. E no final a Bíblia diz que a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Então nós temos um Deus. Isso é ser igreja, isso é corpo, é sentir. E é por isso que nós temos que fazer parte de um corpo, irmãos. Nós precisamos. A gente chora com os que choram, se alegra com os que alegram. A gente sente dor com os que sentem dor. E a gente faz festa com quem festeja. E Isaías, ele está falando com Israel, porque Israel vem vivendo tempos difíceis. Todavia, a nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. E saber quem é Deus, ou posicionar Deus na nossa vida, não é uma coisa de agora. No livro do Êxodo, capítulo número 3, se não me engano, a partir do verso número 7, quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, Moisés vai falar, se não me engano, no verso de número 13 ou 14 de Êxodo, capítulo 3, Moisés vai chegar e vai falar com Deus. Senhor, quando eu chegar diante dos filhos de Israel, eles me perguntarem, quem te enviou? A resposta de Deus para Moisés é simples. Diga que o eu sou te enviou. Traduzindo, diga que o Deus deles enviou. A gente precisa entender que nós temos um Deus. A Bíblia diz que esse Deus é onipotente, onipresente e onisciente. As águas do oceano cabem na palma da sua mão. A Bíblia vai dizer que ele conhece as constelações dos universos. Aquilo que o homem ainda não descobriu, foi ele que criou, foi ele que inventou. Ele conhece tudo, ele está na tua casa a todo instante, ele está na tua vida a todo instante. Ele tem poder para destruir qualquer obra contra a tua história, contra a tua vida. Ele sabe de tudo, ele conhece você por dentro e por fora. Ele é o teu Deus. Ah, xerebana recebe. Ah.
Olha o que diz Isaías capítulo 43, verso 13. Eu acho lindo esse verso. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Fale para alguém que está do seu lado, se o diabo está mandando um recado para você. Fale para ele, por favor. Isso, fale contra ele assim. Se o diabo tem mandado algum recado para você, lembra ele que tu tem um Deus que tem um decreto a teu favor. Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente precisa. Deus está nos relembrando hoje isso. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Você vai dormir hoje com essa mensagem na mente. Eu sou o teu Deus. Você vai acordar amanhã e vai lembrar e falar: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. O inferno respeita esse Deus que você tem, meu amado. Ele sabe que não pode. Israel viveu grandes coisas. No capítulo 43 em diante, Isaías, o profeta, vai lembrar: ele é o Deus que abriu o mar, ele é o Deus que fez o maná descer, ele é o Deus que fez sair água da rocha. Eu não conheço a tua história, mas eu acredito que você pode dizer. Eu vou usar Cassiano de exemplo que eu conheço. Cassiano pode dizer: eu tenho um Deus, ele é o Deus que abriu a minha madre. Algumas pessoas podem dizer aqui, e eu quero já profetizar, daqui a pouco a irmã Luciane vai falar, com certeza, dá um testemunho de 100%, ela vai dizer: ele é o meu Deus que me curou. Daqui a pouco alguém vai dizer que ele é o Deus que salvou a minha casa, salvou a minha família. Ele é o Deus que transformou a minha vida. Ele é o Deus que me tirou de um charco, lamaçal do pecado, me fez uma nova criatura. Eu tenho um Deus. Isaías está lembrando o povo disso. Eu hoje vim aqui para relembrar você dos milagres que Deus já fez na tua vida. Quantos milagres Deus já fez, quantos livramentos Deus te deu. Ele é teu Deus e Ele continua operando da mesma maneira. Ele é teu Deus. Ele que fez no passado faz hoje. Continua trabalhando a teu favor, continua fazendo, vai fazer mais e mais na tua vida. Ele é teu Deus. Sacode alguém do teu lado e fala assim: ele é teu Deus. Por favor, fale com alegria e fale assim: ele é teu Deus. Oh, aleluia. Isaías começa dizendo: não tema. Sabe o que Deus está nos chamando nessa noite? Deus está motivando você e eu a crer e continuar a ter confiança. Deus está nos motivando a isso. E não é motivação no âmbito natural, é espiritual. Deus está tocando lá no nosso espírito hoje. Vai mandar um comando, o Espírito vai mandar um comando para a alma. A alma vai fazer com que o coração entenda. E Deus irá novamente na tua vida reativar as promessas que tem com você. É isso que Isaías está falando. Josué capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que depois que Moisés morreu, Josué agora está cabisbaixo, triste, chorando, porque é natural alguém que perde ter o seu momento de luto. E a Bíblia vai dizer que Deus anima Josué. Deus olha para Josué e fala assim: Josué, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Eu farei você herdar a terra prometida. Assim como fui com Moisés, serei contigo todos os dias da tua vida. Não aparta de ti o livro dessa lei, nela medita de dia e de noite. Tu irás fazer esse povo herdar a terra prometida. Oh, Deus está liberando uma palavra para você e para mim essa noite, para nós aqui. Esforça-te, tem bom ânimo, se anima, se alegra, vai adiante. Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, Ele vai cumprir na tua história. Você tem um Deus, e Ele é o único Deus. Ele é o único. Mas de vez em quando o diabo visita, irmão. Pastor,
Ele tenta entrar na nossa mente, ele tenta tirar de nós o entendimento, porque se ele entrar na nossa mente e nos dominar, as guerras espirituais, eu creio, elas são travadas no âmbito da mente. É aqui que as guerras espirituais são vencidas ou perdidas. É aqui no pensamento. E ele tem afrontado muita gente. Mas se a Bíblia diz, se você crê com fé, de todo o teu coração, Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Agora, pastor, por que o diabo visita a gente? Pergunte a alguém da sala, por quê? Aí eu descobri, amado, que até para visitar a gente, o diabo recebe comando, irmão Cléber. É, pastor? Sabe por quê, Léo? A nossa fé só é ativada na adversidade. É ali que a nossa fé é ativada. Quando está tudo bem, nós estamos vivendo daquilo que Deus está proporcionando. Agora, na adversidade, a nossa fé é ativada. Aí tem que ser um pouquinho a mais. Aí é a gente que tem que se entregar, a gente tem que buscar, é a gente que tem que declarar, é a gente que tem que falar. Então na adversidade a nossa fé é ativada. É por isso que Deus permite essas guerras que se levantam contra nós. Mas segundo a Bíblia, aquele que se levanta já caiu. Aquele que se levanta já caiu. Aquele que se levanta já caiu. Já caiu, já caiu em nome de Jesus. E é assim que a gente vai vivendo e vai buscando a Deus. Diga comigo, eu tenho um Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo me levou aqui. Diga comigo assim, eu não sou um andarilho. Pastor, o que é o andarilho? O andarilho é aquela pessoa que ele não tem destino. Não tem morada. Antigamente a gente conhecia, acho que hoje nem sei se tem mais, era o cigano. Lembra do cigano? O cigano chegava, dominava, ia num terreno, montava aquele monte de barraca. Daqui a pouco ficava ali 1, 2, 3 meses. Lia a mão de um bocado de gente na rua, pegava ouro de um bocado de gente, vendia ouro, roubava os passarinhos de vez em quando. Depois o cigano saía dali e ia embora para outro lugar. E depois ele ia outro lugar, e outro lugar. E eles eram andarilhos. Era um povo sem destino. Era um povo que não tem casa. É um povo que não tem uma família. A família dele está ali concentrada, não tem relacionamento, vínculo de amizade. Amigos deles são todos que estão dentro do arraial. Agora nós não. Primeiro, nós temos um pai. Segundo, nós temos uma casa. Terceiro, nós temos uma família, amém? E quarto, nós temos o destino. Porque aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E eu mesmo, o Senhor, apresentarei diante do meu Deus, do meu Pai e dos anjos dele. Então nós não somos um andarilho. Isaías está dizendo isso para Israel. Nós estamos vivendo um tempo de muita crise de identidade. O que é crise de identidade? A gente não sabe quem é de verdade. Mesmo tendo uma personalidade, nós não conseguimos ser quem Deus nos chamou para ser. Essa crise de identidade é justamente por isso, porque às vezes nós esquecemos de quem somos, para onde vamos e o que temos. Então o Espírito Santo me falou isso. A maior prova que nós não somos andarilhos é que a gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai. Jó mesmo dá esse exemplo. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Quem nasceu nu aqui, levante a mão. Alguém nasceu de roupa, irmão? Quem nasceu nu aqui, levante a mão. Isso. E quem vai morrer nu, sem nada aqui, levante a mão. Que isso, pastor? Vamos botar a roupinha lá no caixão. Ó, o que ele está dizendo aqui é no sentido de que ele nasceu sem nada e morre sem nada. Achei lindo o funeral do Silvio Santos. Ele seguiu a tradução judaica. Sabe o que significa o velório dele? Todos são iguais diante de Deus. Ele foi lavado, foi envolto num pano branco, colocado dentro de um caixão de caixote de madeira. É a tradição judaica, todos são iguais diante de Deus. Eu achei lindo aquilo ali. Eu vou dizer para você,
Muitas vezes eu e a pastora, a gente gostava muito sim, de ver o programa dele, as coisas, e aprender algumas coisas com ele. A gente falava assim, nossa, no dia que esse homem morrer, o Brasil vai parar, e vai ser assim, vai ser assado. Ele falou assim, não. Meu amado, aquilo ali ele ensinou muito, até na sua morte ele ensinou. Até na sua morte, ele mostrou que sem Deus o homem não é nada. Então a gente tem que entender isso. A gente veio de um lugar e a gente vai para um lugar. Mas você não é um andarilho, você não é alguém sem destino. A tua história está escrita na palma da mão do Senhor. Deus formou a mim, formou a você. Nós temos um Deus. Fala comigo assim, eu tenho um pai. Diga, eu tenho um pai. Olha o que diz Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Pode parecer alguns momentos da nossa vida que a gente está desamparado, mas nunca estamos. Deus está conosco. Tem momentos que Deus faz como nós fazemos com nossos filhos, ainda pequenos, e a gente deixa ele para ver até onde ele vai. A gente deixa ele passar alguma circunstância para ver. Às vezes a gente deixa até ele quase tomar um choque na tomada, para ele aprender que não pode tocar naquilo ali. Mas quando o negócio vai apertar, que a gente sabe que se ele tomar um choque na tomada, a coisa pode ser grave, a gente vai lá e puxa. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse momento que você está vivendo, pode parecer que você está só, mas Deus está contigo. A Bíblia diz que Ele não deixa a gente ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Nós estamos na escola de Deus, mas Deus está conosco. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. A vitória já é sua. Ele nunca nos deixa só. Nós temos um Deus. E é um Deus que cuida de nós em cada detalhe. É um Deus que nos guarda. A Bíblia diz que certa feita o Senhor chegou para Pedro, chamou Pedro no canto e falou assim: Pedro, Satanás queria se andar com você. Ou seja, ele queria brincar com você, ele queria destruir você, a tua casa, a tua família, acabar contigo, mas eu não deixei. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Um decreto liberado dos céus, que o Senhor Jesus mandou te lembrar. Existiu tempos que o diabo pegou você pela mão, pode ter bagunçado a tua vida, mas ele não tirou, porque Deus estava te guardando. E agora ele pode até tentar, mas Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra. Deus está de olho em você, e Deus não vai permitir o diabo tocar na tua história. Você tem um Deus. É isso. Agora a gente precisa ativar essa fé. A gente precisa acreditar nisso. Não é tempo da gente andar mais de cabeça baixa, não. Chore, chore. Grite, grite. Fale, fale. Mas fale com Deus. Levanta a cabeça, anda na rua de cabeça erguida. As pessoas podem dizer: eu não estou entendendo nada. E você até dizer assim: eu estou entendendo, basta isso. As pessoas podem olhar assim: como é que suporta? Não importa, eu sei porque suporto. As pessoas podem olhar e falar assim: vai perder, e você não. O decreto de vitória já está liberado sobre a minha vida. Eu tenho um Deus. É isso. Não permita que o diabo fique afrontando você. Não permita. Levante a cabeça. Bota o dedo dentro da cara do cão. Pastor, que é isso? Bota o dedo na cara do cão. A Bíblia diz: eu vos dou poder para expulsar demônios, para falar nova língua, para curar os enfermos. Coloca o dedo para ver se Satanás, eu tenho um Deus. Na minha vida você não manda, na minha casa você não manda, na minha família você não manda, na minha herança você não manda, no meu dinheiro você não manda. Eu tenho um Deus. Ah, pastor, não. É assim, irmão, de fé em fé. De fé em fé. Olha o que ele diz: eu te farei forte
Eu serei o teu ajudador. Ai, irmão. Você imagina, nas circunstâncias da vida, você tem um Deus que te ajuda. Ele está empenhando a palavra dele dizendo: eu serei o teu ajudador. Fale comigo assim: eu tenho um ajudador. Diga mais forte, diga: eu tenho um ajudador. Paulo certa feita estava passando um momento de tribulação. Paulo, apóstolo Paulo, um momento difícil, chorando com Deus, falando com Deus. A Bíblia vai dizer que ele falou para o Senhor: Senhor, todos os dias o diabo, olha o diabo visitando de novo, ó. Todos os dias o diabo, ele se apresenta diante de mim, ele me bofeteia, ou seja, joga na minha cara algumas situações. Sou fraco, pecador, tal. Aí Jesus vai chegar para Paulo e vai dizer o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Mas olha o restante do versículo, escute isso aqui. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente se acha muito forte, amado, Deus não nos visita, Deus só nos olha. Agora, quando a gente está quebrantado, porque a Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado não despreza o Senhor. Quando a gente está quebrado, está largado no chão, está rendido diante de Deus, aí Deus não só nos olha, Ele nos visita. Ele diz: eu pego então pela tua mão direita e digo: levanta, esforça-te, porque eu sou o teu Deus. Apóstolo Paulo passou isso. A gente tem se culpado demais. Principalmente nós pastores, muitas vezes nós nos culpamos demais. A gente se cobra demais em certas situações. Aquele que te fez te conhece. Aquele que te formou sabe quem você é. Ele é teu Deus. Ele não é um carrasco esperando o momento do erro para te punir, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos leva para um caminho correto, que nos dá um destino nele. Ele é Pai, Ele é poderoso. Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: meu filho, me enxergue pelos dois lados. Me enxergue como Deus, mas me enxergue como Pai. Nós temos um Deus que cuida de nós. Dá um ré maior aí para mim. Isso é isso. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Isso. Eu preciso aprender. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha, eu preciso aprender, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, isso bem forte, diga. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei Deus. A lógica de Deus nunca vai ser a minha lógica. Essa tem sido a confusão na mente dos homens. A gente quer entender o que Deus está fazendo. A gente quer compreender antes do momento qual é o propósito que Deus tem em cada fase da vida. Mas a lógica de Deus nunca vai ser a nossa lógica. A Bíblia mostra isso. Preste atenção no que a Bíblia vai nos mostrar. Na lógica de Deus, o maior serve o menor. Preste bem atenção nisso.
Na lógica de Deus, o fraco é forte, o forte é fraco. Na lógica de Deus, o louco é sábio. A lógica de Deus nunca vai ser igual à lógica humana. Na lógica humana, o exército de Israel venceria a batalha. Na lógica de Deus, Davi derrubou os gigantes. Preste bem atenção nisso. Na lógica de Deus, os homens estudados seriam os apóstolos. Na lógica do homem, os homens estudados seriam os discípulos. Jesus foi lá e buscou 12 homens. Dentre deles, a maioria era simples e pescadores. É a lógica de Deus. Na lógica de Deus, poderia ter outra pessoa vivendo o que você está vivendo. Mas na lógica de Deus, é você que vai viver o melhor de Deus nessa história. Essa é a lógica de Deus. Fale comigo assim: eu preciso parar de querer, entender e acreditar. Quem faz planos aqui? Agora diga para mim, todos os seus planos dão certo? Agora os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não. Quando a gente fala assim, Senhor, se de verdade, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu possuo está diante de ti. Quando eu falo isso, eu falo da minha vida. Eu não estou falando de bens, estou falando de tudo. Quando eu apresento a Deus, aí Deus começa a planejar. Só que no planejamento de Deus é assim: isso fica, isso sai. Isso fica, isso sai. Isso pode, isso não pode. Mas quando Deus começa a trabalhar, às vezes a gente quer entender por que isso foi, por que isso aconteceu, por que eu perdi isso, por que eu perdi aquilo. É Deus fazendo. É Deus fazendo. Deus está aqui. Deus está aqui. Adriano, há 23 anos atrás, eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha casa. Eu não podia voltar para casa porque corria risco de vida. Há 23 anos atrás, eu estava um ano casado. Nem os meus pais eu podia visitar. Porque o diabo armou uma cilada e por causa da função que eu exercia, as coisas se enrolaram e sem eu ter feito nada, perdi tudo. Ou eu ficava e morria, ou eu saía para viver. Há 23 anos atrás, foram 3 a 4 meses de luta constante. 3 a 4 meses de luta constante. Um dia, na loja do meu sogro, eu entrei, subi a escadaria, entrei num banheiro. Dobrei os meus joelhos. E eu disse para o Senhor: Senhor, se eu não sirvo para mais nada na tua história, se o Senhor não tem mais nada na minha história, nada na minha vida, o Senhor tira a minha vida, ela está entregue nas tuas mãos. Mas não permita que o diabo arranque a minha vida e o meu nome, o seu nome seja envergonhado na cidade. Há 23 anos atrás, eu fui para um culto como esse. Há 23 anos atrás, eu estava no culto como esse. Eu estava filmando o culto. E um pastor chamado Marcos Fernandes, da Barra da Tijuca, estava ministrando num congresso. E quando ele chamou as pessoas para orarem, eu fui lá. Na frente pedi oração. Há 23 anos atrás, uma sexta-feira, lembro como fosse hoje. Eu estava lá na frente do altar, ele pergunta para mim assim: qual o seu nome, moço? E eu disse para ele assim: meu nome é Cleiton. Eu não era pastor, eu não era diácono,
eu não era auxiliar de trabalho, eu era apenas o filho de Deus. Há 23 anos atrás, nessa sexta-feira, ele disse assim: o diabo criou uma confusão e liberou um decreto de morte contra você. E na sua cabeça está dizendo assim no seu ouvido: você não vai conseguir, você está derrotado, você vai morrer. E há 23 anos era o decreto. Mas naquele dia, Deus, usando a boca daquele homem, falou assim: Deus manda te dizer que hoje Ele ouviu a tua oração lá naquele banheiro, naquela loja, em tal lugar. E Ele mandou dizer que porque Ele ouviu a tua oração, por causa do teu coração, hoje Ele está entrando com providência na tua vida. Enquanto você está aqui adorando, os homens estão invadindo aquele ambiente, estão livrando a tua vida, estão livrando aquela casa. E a Bíblia diz que aonde a planta do teu pé pisar, é teu por herança. E tu vais prosperar. 24 anos depois, 23 anos depois, a minha casa está terminada. Eu tenho 2 filhos. Deus me abençoou com a família. Deus me fez prosperar. Deus me chamou para o ministério. E nunca mais aqueles homens pisaram. O que eu quero dizer para você nessa noite: assim como aconteceu na minha vida, eu libero esse decreto na tua história e na tua vida agora. E assim como há 23 anos aconteceu na minha história, os anjos do Senhor vão entrar naquela causa e tu verás vitorioso em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Diga comigo: eu tenho um Deus. Diga mais forte: eu tenho um Deus. Isso, diga: eu tenho um Deus. Há uma unção de Deus liberada sobre nós aqui. Há uma unção de Deus liberada. A lógica de Deus é assim. A lógica de Deus, Deus vai pegar Gideão. A Bíblia diz que ele chega para Gideão, um anjo chama Gideão e diz assim: eu sou o menor da minha casa. Olha a lógica de Deus. Eu sou o menor da minha casa. E a Bíblia diz que Gideão fez prova com Deus. E a Bíblia diz que somente 300 homens entraram no campo de batalha. E Gideão venceu a batalha sem levantar uma espada sequer. Eu quero liberar uma palavra para nós aqui. Nessa guerra você não vai ter que pelejar. Deus irá pelejar por você. Fale com alguém que está do seu lado: dessa guerra você não vai pelejar. Deus vai pelejar por você. Sansão, pelas mãos de Deus, venceu. A Bíblia diz que no dia da sua morte, olha só, Sansão errou, Sansão pecou, mas no dia que ele ia ser envergonhado, a Bíblia diz que ele olhou ao Senhor e falou: Senhor, perdoa meus pecados. Deixe com que os meus inimigos mais uma vez conheçam a força do meu Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão matou mais do que em toda a sua vida. Sansão morreu, mas em Deus o povo venceu. Nós temos que entender que nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Fale comigo: eu tenho um Deus. Fique de pé, por gentileza, já estou encerrando. Põe a mão na sua cabeça, por gentileza. Põe a mão na sua cabeça. Repita comigo, fala assim: em nome de Jesus, qualquer pensamento contrário à minha fé, eu repreendo hoje, em nome de Jesus. Diga comigo assim: circunstâncias vão passar, momentos irão passar, porém, todavia, eu tenho um Deus, eu nele confio, Ele é meu auxílio, Ele é meu ajudador, Ele é o meu Senhor, Ele é o soberano, Ele tem todo o poder. Querendo o inferno ou não, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da minha casa, eu tenho um Deus que cuida do meu relacionamento, eu tenho um Deus que cuida do meu marido,
Eu tenho um Deus que cuida da minha esposa. Eu tenho um Deus que cuida dos meus filhos. E a Bíblia diz que operando o meu Deus, quem impedirá? Assim, em nome de Jesus, a minha fé está no meu Senhor. A minha fé está no meu Senhor. Diga assim: Satanás, você está derrotado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus, um aleluia bem forte aí. Eu tenho um Deus. Sob a autoridade do nome de Jesus, hoje toda palavra negativa foi jogada por terra. Nós terminamos ontem, não sei quem conseguiu fazer, quem prestou atenção, 30 dias, fechou ontem, a 7 de setembro, 30 dias de jejum de palavra negativa. Nós estamos avançando e vamos avançar. Então toda palavra contrária, negativa, lançada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua história, perdeu força. Satanás perdeu, ele saiu. E ele tem que reconhecer que você tem um Deus na tua vida. É assim que as coisas acontecem, é assim que vão. Não se preocupe se Satanás tentar te visitar. Ou se ele já visitou, se ele tentou, achou que ia abalar a tua fé. Olha o que o Espírito Santo falou para mim aqui agora. Até quando quer atrapalhar, o diabo às vezes ajuda. Que isso, pastor? Até quando quer trabalhar, às vezes o diabo ajuda. Porque quando ele entra na tua frente, tu ativa a tua fé. Aí da mesma maneira que ele entra, ele sai. A Bíblia diz que ele entra por uma porta, mas por 7 ele tem que ir embora. Ele pode entrar por uma, mas por 7 ele tem que fugir. A Bíblia diz que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu permanecerás de pé. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. É assim que nós vamos seguir até a eternidade. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista. E você, Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 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 Eu tenho um Deus. Oh, xerebanacarabachébia. Oh, isso é uma palavra de vitória para nós aqui hoje. Liberado dos céus. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Alguém nessa noite que está longe dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou Jesus publicamente, quer fazer isso hoje? Sai do seu lugar e vem aqui à frente, para você poder dizer: eu também tenho um Deus. Eu também tenho um Deus. Porque a Bíblia diz que somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses herdarão o reino dos céus. Tem alguém nessa noite? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Refaça sua aliança com Deus. Entregue sua vida ao Senhor. E tudo Ele fará por você. Tem alguém? Eu vou encerrar. A gente pode encerrar cantando esse louvor? Por toda a minha vida. Isso. Ó Senhor, te louvarei. O seu fôlego é minha vida. E nunca me cansarei. Isso, cante. É mais doce do que o mel,
avenida remotos. Vai. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou. pois tua palavra é pura, Escudo. para os que nele creem. Aleluias. Glória a Deus. Tome seu assento. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite. Nós vamos adorar com dízimos, ofertas e nossas primícias a Deus. Nós falamos que nós temos um Deus e Ele quer e Ele domina em todas as áreas. E a área financeira é uma área que tem sido muito bombardeada. E o inimigo sabe, o diabo sabe o poder que ele tem quando ele retém o que é de Deus. Fale comigo assim: o diabo sabe o poder de reter. Como assim, bicho? O Senhor disse: trazei todo o dízimo e oferta à casa do tesouro, então fazei prova de mim. Então o diabo sabe que a maneira mais fácil dele bloquear e reter a bênção da tua vida é retendo aquilo que você tem que dar para Deus, aquilo que eu tenho que entregar ao Senhor. O diabo sabe que se eu reter, ele tem liberdade para entrar. Uma coisa que muita gente não entende: Deus não castiga ninguém. Olha comigo assim: Deus não castiga ninguém. Então, pastor, o que acontece? O que acontece é que ele não pode ir contra a sua palavra. E a Bíblia diz que então, se eu retenho o que é de Deus, o diabo ele tem autoridade para avançar. Autoridade para avançar. E Deus não repreende, porque o princípio está quebrado. Então o que eu retenho, o diabo avança. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua liberalidade, sai do seu lugar essa noite e vem aqui ofertar ao Senhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Vem com alegria entregar aquilo que você trouxe para o Senhor essa noite.
Então, igreja, nos dias 28 e 29 de setembro, nós teremos o Peniel. Quero convidar você que ainda não participou desses dias que são maravilhosos, que a gente chama de Encontro com Deus, a se inscrever e participar. Quem foi, sabe como é que é. Quem já ouviu falar, tenho certeza que fica com dúvidas, curioso, querendo participar. Então, essa é a oportunidade de vocês estar participando nesses dias. As inscrições estão abertas por enquanto, porque daqui a pouco nós precisaremos fechar. O valor do encontro é R$ 180. Poderia ser pago, né, em 2 vezes por causa da data, mas como nós já estamos em cima, então eu preciso que fechar isso até o dia 15. Então, quem quiser participar, me procure após o culto, pegue sua ficha, preencha e a forma de pagamento a gente pode conversar. Cassiane, até o dia 15 eu não tenho tudo, mas eu tenho valor, eu tenho a metade. E a gente vai dando um jeitinho. Quem quiser pagar no cartão de crédito também pode. A gente parcela em 3 vezes, mas aí tem o acréscimo da máquina, vai para R$ 200. E quem pegou a ficha e não me devolveu, por favor, povo, eu preciso que vocês me devolvam as fichas preenchidas. Amém? Peniel é? Amém. Acabou? Amém, Andréia. Não fique de fora disso. Tá? Participe, porque é extraordinário, é tremendo, tá bom? Fique de pé, em nome de Jesus, procure Cassiane, a gente precisa fechar isso. Quinta-feira, equipe de trabalho, 19h30. Quinta-feira, eu esqueci de alinhar com os líderes ali, mas quinta-feira agora, equipe de trabalho do Peniel, 19h30, nós estaremos indo ao monte, tá? Orar e nos consagrar, nos prepararmos para esse momento, orarmos pelos encontristas e por esse encontro. Será tremendo, extraordinário. Então, quinta-feira, 19h30, nós estaremos subindo o monte para orar. Pastor, eu não posso porque eu vou estar de escala de trabalho. Pastor, estou com problema. Tá. Tem retinho quinta? Então, sexta-feira, mano. Então, vamos transferir aqui, tá? Reditim, quinta-feira. Na sexta-feira, então, a gente vai subir o monte, tá bom? Sexta-feira, a gente vai subir o monte. Eu esqueci de fechar com eles. Então, quinta tem Reditim, tá? Os adolescentes vão estar aqui. Na sexta-feira, a equipe do Peniel, nós vamos subir 19h30 um monte para orar ao Senhor, consagrando a nossa vida ao Senhor. Sexta-feira, 19h30. Vou botar lá no grupo para poder você ficar ciente, mas alguns irmãos não estão sem o celular. Então, 19h30, sexta-feira, ok? Dia 13, nós estaremos subindo ao monte para nos consagrar. Nós temos pessoas que nos visitam hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Você sentou num ótimo lugar, numa ótima cadeira. Se eu fosse você, eu não deixava ela vazia. Eu vinha a todos os cultos e entrava para essa família. Aqui tem um lugar para você. Tem ou não tem, MP Vida? Então, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, tem cafezinho na comunhão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos. Ministério Palavra de Vida, uma igreja de dentro para fora, um cuidando do outro e todos cuidando de um. Aplauda o Senhor Jesus, cafezinho da comunhão ali fora. Você tem um Deus, uma ótima semana.